O celular do meu noivo vibrou e eu descobri uma traição imperdoável. O domingo de março em Belo Horizonte prometia ser um daqueles dias que ficam gravados na memória pelos motivos errados. O sol entrava pela janela do nosso apartamento na Savassi, criando listras douradas no piso de madeira que eu havia escolhido com tanto carinho 2 anos atrás. Rafael estava no banho cantarolando alguma música que não conseguia identificar. Ele sempre cantava no chuveiro, uma das suas manias que eu achava encantadora. Eu estava na cozinha preparando um café quando ouvi o celular dele vibrar sobre a bancada da ilha central. Normalmente, não daria a mínima atenção. Rafael sempre deixava o telefone por aí, despreocupado, confiante. Essa confiança mútua era uma das coisas de que eu mais me orgulhava no nosso relacionamento de 4 anos. Mas algo na intensidade das vibrações me chamou a atenção. Eram mensagens chegando em sequência, uma atrás da outra. Olhei na direção do banheiro. O barulho do chuveiro ainda ecoava pelo corredor. Sem pensar muito, me aproximei do aparelho. A tela se iluminou com uma nova notificação, e meu coração simplesmente parou. Você vai contar pra ela ou quer que eu conte? O nome no topo da conversa era Ingrid. Ingrid da empresa dele. A mesma Ingrid que ele mencionava casualmente nas conversas sobre o trabalho, sempre de forma neutra, profissional. A mesma que estava presente na festa de fim de ano da construtora, sentada 3 cadeiras à esquerda da minha na mesa principal. Minha mão tremeu. Peguei o telefone sem nem pensar nas consequências. Algo que jamais havia feito em 4 anos de relacionamento. A senha era minha data de nascimento, como sempre foi. Ele nunca escondeu nada de mim, ou pelo menos era o que eu pensava. A conversa estava ali, exposta, crua, devastadora. Ingrid. Não aguento mais essa situação, Rafa. Rafael. Já conversamos sobre isso? Preciso de mais tempo. Ingrid. Tempo pra quê? Você vai casar com ela em setembro. E eu? Vou ficar aqui esperando o quê? Exatamente. Rafael. Você sabe que é complicado. Caroline não pode descobrir assim. Ingrid. Então você vai contar ou não? Porque eu estou cansada de ser a outra. A outra. Essas 2 palavras ecoaram na minha cabeça como um eco em uma catedral vazia. Eu era a noiva, mas havia uma outra. Como isso era possível? Como eu não tinha percebido nada? O som do chuveiro parou abruptamente. Em pânico, coloquei o celular exatamente onde estava e voltei para a cafeteira, fingindo normalidade. Minhas mãos tremiam tanto que derramei café na bancada de granito que escolhemos juntos na loja de materiais de construção no ano passado. Amor, você está bem? A voz de Rafael chegou até mim antes mesmo dele aparecer na cozinha, já vestido com aquela camiseta polo azul que eu havia comprado para ele no shopping. Estou ótima. Menti, limpando o café derramado com mais força do que necessário. Só derrubei um pouco de café. Ele se aproximou por trás e beijou minha nuca, exatamente como fazia todas as manhãs. O mesmo carinho de sempre, o mesmo cheiro do shampoo que eu amava, o mesmo calor que me fazia sentir segura. Mas agora, esse gesto familiar me causava náusea. Que cheiro bom, murmurou contra meu cabelo. Melhor domingo de todos, né? Só eu, você e esse café maravilhoso. Só eu e você. E a Ingrid, pensei. Mas não disse nada. Rafael, comecei, testando as águas. Você tem trabalhado muito ultimamente. Como estão as coisas na empresa? Corrido como sempre. Você sabe, né? Aqueles projetos chatos, reuniões intermináveis. Ele pegou a xícara que eu havia preparado para ele e deu um gole. Mas nada que eu não consiga resolver. E seus colegas? Como está todo mundo? Uma pausa quase imperceptível. Se eu não estivesse prestando atenção, não teria notado. Todo mundo bem. Mesma equipe de sempre. Ingrid era parte da mesma equipe de sempre. Mas ele não a mencionou. Pela primeira vez em 4 anos, Rafael havia omitido alguma coisa de mim. E eu podia sentir a mentira pairando entre nós como uma névoa tóxica. Naquele momento, olhando para o homem que eu achava conhecer completamente, percebi que minha vida inteira estava prestes a desmoronar. E a parte mais assustadora era que eu ainda não fazia ideia do quão profundo era o buraco que se abria sob meus pés. O celular vibrou novamente sobre a bancada. Desta vez, nós 2 olhamos para ele ao mesmo tempo. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Rafael havia pegado o celular rapidamente quando vibrou naquele domingo. Murmurou algo sobre trabalho
e guardou no bolso. Desde então, eu não conseguia mais olhar para ele da mesma forma. Era como se alguém tivesse colocado um filtro cinza sobre nossa vida perfeita. Terça-feira à noite, ele estava no escritório dele organizando projetos para a apresentação da quarta. Eu fingia ler um livro de arquitetura sustentável na sala, mas meus ouvidos estavam atentos a cada movimento dele. Quando finalmente o ouvi ir ao banheiro, meu coração disparou. Era minha chance. Entrei no escritório com passos silenciosos. O celular estava sobre a mesa, ao lado de plantas baixas espalhadas. Minha consciência gritava que eu estava invadindo a privacidade dele, mas algo mais forte me impulsionava. Eu precisava saber a verdade. Abri a conversa com Ingrid. Havia mensagens novas desde domingo. Rafael, ela não suspeita de nada. Vamos com calma. Ingrid, calma. Rafa, você sabe da minha situação. Não posso mais esconder isso. Rafael, que situação? Do que você está falando? Ingrid, preciso te ver pessoalmente. É urgente. Situação urgente. Meu estômago se contraiu. Continuei lendo, voltando mais no histórico. Rafael, ontem foi incrível. Não consigo parar de pensar em você. A data era de 2 semanas atrás. Uma quinta-feira em que ele havia chegado tarde, dizendo que ficara resolvendo problemas na obra do centro da cidade. Ingrid, também não consigo te esquecer. Quando você vai tomar uma decisão sobre nós? Rafael, é complicado. Caroline e eu estamos juntos há tanto tempo. As famílias já estão envolvidas no casamento. Ingrid, e eu? O que sou para você? Só uma aventura? Rafael, você sabe que não. O que sinto por você é real, mas preciso pensar em como fazer isso da forma certa. Cada palavra era uma punhalada. O Rafael que eu conhecia, que dizia me amar incondicionalmente, estava dividido entre 2 mulheres, e pelo tom das mensagens, isso não era algo recente. O barulho da descarga me fez pular. Coloquei o celular exatamente como estava e corri para a sala, fingindo ler onde havia parado. Quando ele voltou, eu estava suando frio. Você está bem, amor? Está meio pálida, disse ele, se aproximando para tocar minha testa. Só cansada? Foi um dia longo no escritório. Menti, me afastando sutilmente do seu toque. Na manhã seguinte, resolvi fazer algo que jamais imaginei que faria. Segui Rafael. Saí de casa meia hora depois dele. Usei meu Civic azul, que ele mal notava, e o encontrei no centro da cidade. Ele não estava na obra, como havia dito. Estava no mercado central, em um café pequeno e discreto que eu não conhecia. E ela estava lá. Ingrid era exatamente como eu lembrava da festa da empresa. Cabelos castanhos ondulados, sorriso largo, uns 5 anos mais nova que eu. Ela usava um vestido florido que marcava sua silhueta, e quando Rafael chegou, ela se levantou com uma expressão que misturava ansiedade e alívio. Eles se beijaram. Não foi um cumprimento casual entre colegas. Foi um beijo de despedida entre amantes. Demorado, íntimo. Meu peito doeu fisicamente, como se alguém tivesse enfiado um punhal entre minhas costelas. Mas o que veio depois foi pior. Ingrid segurou as mãos dele sobre a mesa. Disse alguma coisa que fez Rafael ficar pálido, e então ela colocou a mão dele sobre sua barriga. O gesto durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para eu entender. Ingrid estava grávida. E pela reação de Rafael, primeiro choque, depois pânico, depois ele passando as mãos pelos cabelos da forma como sempre fazia quando estava sob pressão, ele tinha acabado de descobrir. Saí do estacionamento do Mercado Central dirigindo no piloto automático, as lágrimas embaçando minha visão. Cheguei em casa, tranquei a porta e desabei no chão da sala, soluçando como não fazia desde a morte da minha avó. Rafael não estava apenas me traindo. Ele ia ser pai do filho de outra mulher. Como eu explicaria isso para minha família tradicional de Belo Horizonte? Para meus pais, que já haviam contratado o buffet do casamento? Para minha irmã, que havia comprado o vestido de madrinha? Para mim mesma, que havia planejado nossa vida inteira juntos? Quando Rafael chegou em casa naquela noite, 2 horas mais tarde que o normal, encontrou jantares servidos e uma namorada aparentemente normal assistindo Netflix no sofá. Como foi seu dia, o amor? Perguntei, testando se ele mentiria novamente. Corrido. Muitos problemas na obra do centro. Tive que ficar até mais tarde. Ele mentiu olhando diretamente nos meus olhos, com a mesma naturalidade de sempre. E naquele momento, entendi que eu estava vivendo com um estranho há 4 anos.
Passei a semana inteira como uma atriz coadjuvante na minha própria vida. Sorria quando Rafael contava piadas, fingia interesse quando ele falava sobre trabalho, respondia, estou bem, sempre que ele perguntava se eu estava estranha. Mas por dentro, eu estava morrendo aos poucos. Na sexta-feira, não aguentei mais. Rafael, preciso te perguntar uma coisa, disse enquanto ele tomava café da manhã, folheando o celular como sempre fazia. Ele levantou os olhos, mastigando um pedaço de pão francês. Claro, amor. O que é? Você tem alguma coisa para me contar? A pergunta ficou suspensa no ar como fumaça. Vi algo passar pelos olhos dele. Um flash de pânico que durou menos de 1 segundo antes de ser substituído pela expressão confusa de sempre. Contar sobre o quê? Você está agindo meio estranha essa semana, Caroline. Essa era a estratégia dele. Virar o jogo e me fazer questionar minha própria percepção. Não sei. Talvez algo sobre trabalho? Sobre... pessoas no trabalho? Rafael colocou o celular na mesa e me olhou diretamente. Era o mesmo olhar sincero que me conquistara há 4 anos, quando nos conhecemos naquela palestra sobre arquitetura sustentável na PUC. Caroline, o que está acontecendo? Por que essas perguntas? Eu quase desisti. Quase acreditei que estava enlouquecendo, que havia imaginado tudo. Mas então lembrei da mão dele sobre a barriga de Ingrid, daquele gesto íntimo e protetor que jamais poderia ser mal interpretado. Ingrid, disse simplesmente. O nome dela caiu entre nós como uma bomba. Rafael engasgou com o café, tossiu, e por um momento toda sua compostura desmoronou. O que tem a Ingrid? Você me diz. Silêncio. O tipo de silêncio que precede tempestades. Caroline, não sei do que você está falando, mas eu já havia aprendido a ler as mentiras dele. A forma como seus ombros ficavam tensos, como ele evitava meu olhar, como sua voz ficava meio tom mais aguda. Ela está grávida, não está? Desta vez, Rafael não conseguiu esconder o choque. Sua xícara tremeu na mão. Como você... De onde você tirou essa ideia? Responda à pergunta, Rafael. Ingrid está grávida? Ele suspirou profundamente, passou as mãos pelos cabelos, o gesto que eu conhecia tão bem, e finalmente me olhou nos olhos. Sim, ela está. As palavras que eu já sabia que viria ainda assim me atingiram como um soco no estômago. E você é o pai. Não era uma pergunta, era uma constatação. E Caroline, escuta, ele começou, se levantando e tentando se aproximar de mim. Não encosta em mim. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Quanto tempo, Rafael? Quanto tempo isso está acontecendo? Não é o que você está pensando. Então me explica o que é. Ele se sentou novamente, derrotado. Por um momento, pensei que finalmente teria a verdade. Foi uma coisa do passado. Um erro. Aconteceu algumas vezes no início do ano, mas já acabou. Acabou? Rafael? Ela está grávida. De quantos meses? Uns 3 meses, mais ou menos. Março, abril, maio. 3 meses atrás, eu estava escolhendo flores para nosso casamento, enquanto meu noivo engravidava outra mulher. Um erro que durou 3 meses não é um erro, Rafael. É um relacionamento. Não foi um relacionamento. Foram encontros esporádicos. Eu estava confuso, com frio nos pés por causa do casamento. Você sabe como são os homens antes de casar. A audácia da justificativa me deixou sem palavras. Ele estava tentando normalizar uma traição de 3 meses como se fosse ansiedade pré-nupcial. E o bebê? Não é minha responsabilidade. Como assim não é sua responsabilidade? Você não acabou de admitir que é o pai? Caroline, escuta bem o que eu vou te falar. Ele se levantou e veio até mim, segurando meus ombros apesar da minha resistência. Eu amo você. Sempre amei você. O que aconteceu com Ingrid foi um momento de fraqueza que eu vou carregar pelo resto da vida. Mas nós somos reais. Nossa história é real. Nosso futuro é real. E o bebê dela? Ela vai dar um jeito. Não é problema nosso. Não é problema nosso? Eu me afastei dele como se tivesse levado um choque. Rafael, você engravidou uma mulher e está falando como se fosse um inconveniente menor. É isso mesmo. Um inconveniente. Caroline, pensa no que estamos construindo juntos. Nossa casa, nossos planos, nossa família. Você vai jogar tudo isso fora por causa de um erro? A manipulação era tão evidente que me deu nojo. Ele estava tentando me fazer sentir culpada por não aceitar sua traição.
Um erro que vai nascer em dezembro, Rafael. Escuta, amor. Sua voz ficou mais doce, quase sedutora. Vamos viajar. Que tal aquela lua de mel antecipada que sempre falávamos? Paris, Londres, longe daqui, longe desses problemas. Quando voltarmos, tudo isso vai ter se resolvido. Se resolvido como? Ingrid vai entender que não temos futuro. Ela vai seguir a vida dela e nós seguiremos a nossa. Olhei para o homem à minha frente e não reconheci nada do Rafael que eu pensava amar. Este era um estranho, capaz de abandonar uma mulher grávida e manipular a noiva para manter sua vida confortável intacta. Eu preciso de um tempo para pensar, disse, pegando minha bolsa e as chaves do carro. Caroline, não faz isso. Vamos conversar. Vamos resolver juntos. Mas eu já estava saindo porta afora, deixando para trás não apenas Rafael, mas toda a versão de mim mesma, que havia aceitado viver uma vida construída sobre mentiras. Dirigi sem destino pelas ruas de Belo Horizonte, até parar no Parque das Mangabeiras. Sentei em um banco sob a sombra de um ipê amarelo e finalmente permiti que as lágrimas caíssem livremente. Não eram apenas lágrimas de tristeza. Eram de raiva, de decepção, de luto por uma vida que eu pensava ter, mas que nunca realmente existiu. 3 horas depois, voltei para casa determinada. Rafael estava no sofá, visivelmente nervoso, mexendo no celular. Quando me viu, se levantou rapidamente. Caroline, que bom que você voltou. Eu estava preocupado. Nós precisamos conversar. De verdade desta vez. Passei o fim de semana coletando provas, screenshots das conversas que consegui fotografar discretamente, detalhes sobre os horários que ele chegava tarde, as mentiras sobre onde estava. Também liguei para 2 amigas arquitetas que conheciam Ingrid através de eventos da área de construção civil. As informações que consegui foram devastadoras. Todos sabiam sobre o caso há meses. Eu era oficialmente a última a saber. Na segunda-feira à noite, Rafael sugeriu jantarmos com nossas famílias para acertar os últimos detalhes do casamento. Típico dele, tentando usar a pressão social para me forçar a seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Claro, respondi, surpreendendo-o com minha calma. Vamos jantar com as famílias. Marcamos para quarta-feira no Taste Vin, um restaurante elegante na Savassi, que meus pais adoravam. Minha mãe, Vera, chegou radiante, falando sobre os últimos ajustes do meu vestido de noiva. Meu pai, sempre sério, cumprimentou Rafael com o respeito de sempre. Os pais dele, Dona Sônia e seu Roberto, vieram animados, trazendo amostras de docinhos que haviam escolhido para o casamento. Caroline está linda hoje, comentou Dona Sônia, me abraçando. O rosto de noiva fica ainda mais bonito nos últimos meses antes do casamento. Se ela soubesse. Durante a entrada, uma bruschetta de tomate que não consegui comer, escutei minha mãe e Dona Sônia conversando sobre decoração, meu pai e seu Roberto discutindo negócios, e Rafael fazendo charme como sempre. Ele estava particularmente atencioso comigo, segurando minha mão sobre a mesa, beijando minha testa, interpretando o papel do noivo apaixonado. Vocês 2 são um exemplo para todos nós, disse meu pai, levantando a taça de vinho. Há 4 anos de namoro sólido, construindo algo real juntos. Real? Repeti, testando a palavra na minha boca. Quando chegou a sobremesa, respirei fundo. Era agora ou nunca. Gente, eu queria aproveitar que estamos todos reunidos para compartilhar uma novidade. Comecei me levantando. As 6 pessoas ao redor da mesa me olharam expectativas. Rafael franziu a testa. Algo na minha postura o deixou alerta. Adam descobri uma coisa muito interessante essa semana sobre fidelidade e relacionamentos. O sorriso de Rafael desapareceu completamente. Caroline, ele começou, baixinho. Descobri, por exemplo, que quando um homem chega 3 horas mais tarde em casa dizendo que estava resolvendo problemas na obra, às vezes ele pode estar fazendo outras coisas. Minha mãe piscou confusa. Dona Sônia parou de mastigar o petit gâteau. Descobri também que reuniões de trabalho podem incluir atividades bem íntimas. Caroline, para com isso, Rafael sussurrou, mas sua voz não tinha mais autoridade alguma. Peguei meu celular e coloquei sobre a mesa as fotos que havia tirado das conversas dele com Ingrid. E descobri que o meu noivo está há 3 meses tendo um caso com uma colega de trabalho e que ela está grávida, de 3 meses.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai olhou para as fotos, depois para Rafael, e sua expressão de descrença virou indignação pura. Isso é verdade? Perguntou Dona Sônia, com a voz tremendo. Rafael estava pálido como papel. Escutem, deixem eu explicar. Explicar o quê? Minha mãe interrompeu, com uma frieza que eu nunca havia visto nela. Que você engravidou outra mulher 3 meses antes de casar com minha filha? Foi um erro. Um momento de fraqueza. Um erro que vai nascer em dezembro. Respondi, ecoando as palavras que havia dito para ele na sexta-feira. Seu Roberto se levantou da mesa, claramente mortificado. Rafael, que vergonha é essa? Pai, vocês não entendem. Eu amo a Caroline. Sempre amei. O que aconteceu com Ingrid foi você traindo a confiança da minha filha. Meu pai o interrompeu, também se levantando. Sua voz estava baixa, mas carregada de uma autoridade que fez Rafael se encolher na cadeira. Eu não vou me casar com você, declarei, tirando o anel de noivado do dedo e colocando sobre a mesa. Não vou viver uma mentira. Caroline, você está cometendo um erro. Nós podemos superar isso. Rafael tentou uma última cartada, se levantando e tentando segurar minha mão. O único erro que cometi foi acreditar em você por 4 anos. Peguei minha bolsa e olhei para nossas famílias. Ou melhor, nossas ex-famílias. Peço desculpas por terem descoberto assim, mas vocês precisavam saber a verdade. O casamento está cancelado. Quando saí do restaurante, ouvi Rafael chamando meu nome no estacionamento, mas não me virei. Pela primeira vez em semanas, eu me sentia livre, assustada, destruída, mas livre. No carro, olhei no retrovisor e vi uma mulher diferente, mais forte, mais verdadeira. Era hora de começar uma vida nova. 3 meses depois, acordei em uma cama diferente, em uma casa diferente, sendo uma pessoa completamente diferente. A casinha que aluguei na rua São José, em Ouro Preto, era pequena e cheia de imperfeições que eu havia aprendido a amar. Paredes de pedra irregulares, janelas coloniais que rangiam com o vento, um quintal minúsculo onde cultivava temperos e flores silvestres. Era o oposto completo do apartamento moderno e impecável que eu dividia com Rafael. Era perfeita. Levantei devagar, sentindo o ar fresco da manhã de setembro entrar pela janela. Lá fora, Ouro Preto despertava com seu ritmo lento e acolhedor, tão diferente da correria de Belo Horizonte. Coloquei meu roupão de algodão, outra peça que Rafael detestaria, por ser muito simples, e fui preparar café no fogão a lenha que havia aprendido a usar. No primeiro mês após a separação, eu não conseguia nem sair da cama. Fiquei na casa da minha mãe. Chorava por tudo e por nada. Questionava cada decisão que havia tomado. Rafael tentou me ligar inúmeras vezes. Mandou flores, até apareceu na porta dos meus pais uma vez. Eu não o atendi. Minha mãe, que inicialmente ficara chocada com o escândalo público, se tornou minha maior aliada. Minha filha, ela havia dito uma tarde, sentada na beirada da minha cama. Você não perdeu um noivo. Você se livrou de um mentiroso. No 2º mês, comecei a mexer novamente nos meus projetos antigos de design de interiores. Aqueles sonhos que havia deixado de lado para me dedicar à carreira mais estável de arquitetura corporativa que Rafael aprovava. Redescobrindo meus antigos cadernos de desenho, encontrei ideias que havia esboçado anos atrás. Móveis artesanais, peças de decoração únicas, um ateliê próprio. Por que você nunca tocou esses projetos para frente? Minha irmã Letícia perguntou, folheando os desenhos, porque Rafael dizia que não era prático, que eu precisava focar em coisas mais seguras. E desde quando você precisa da aprovação dele para seguir seus sonhos? Foi aí que entendi. Eu havia passado 4 anos pedindo permissão para ser eu mesma. No 3º mês, uma amiga da faculdade me contou sobre a casa para alugar em Ouro Preto. É perfeita para alguém que quer recomeçar, ela disse. E estava certa. Mudei para cá com 2 malas de roupas, meus desenhos, algumas ferramentas básicas e uma determinação que eu não sabia que possuía. Transformei o quarto dos fundos em ateliê, comprei madeira de demolição de casas coloniais, aprendi a trabalhar com as próprias mãos. Hoje era um dia especial, minha primeira feira de arte e design da Praça Tiradentes. Às 7 da manhã, carreguei meu carro com as peças que havia criado nos últimos 2 meses. Porta-joias feitos com madeira de peroba rosa, luminárias artesanais que projetavam sombras de folhas nas paredes, pequenos móveis que contavam histórias através da pátina
e das imperfeições intencionais. Cada peça carregava um pedaço da minha jornada de reconstrução. A feira estava movimentada quando cheguei. Montei minha barraca ao lado de um senhor que vendia doces caseiros e uma moça que fazia bijuterias com pedras locais. Era meu primeiro dia como Caroline, design autoral, como estava escrito na plaquinha de madeira que eu mesma havia entalhado. Primeira vez aqui? Perguntou o senhor dos doces, seu Manuel, ajudando-me a organizar as peças. Primeira vez em muitas coisas, respondi, sorrindo. As horas passaram rapidamente. Pessoas paravam, perguntavam sobre meu trabalho, tocavam as peças com curiosidade e carinho. Uma senhora de Belo Horizonte comprou uma luminária para o quarto da neta. Um jovem casal escolheu um porta-joias como presente de casamento, sem a ironia me machucar como imaginei que machucaria. Por volta do meio-dia, uma mulher de uns 40 anos se aproximou da minha barraca. Ela examinou cada peça com atenção, fazendo perguntas técnicas sobre madeira e acabamento. Você fez tudo isso sozinha? Perguntou. Sozinha, e pela primeira vez na vida fazendo exatamente o que quero fazer. Ela sorriu. Sou dona de uma loja de decoração em Belo Horizonte. Gostaria de conversar sobre uma possível parceria? Quando a feira terminou, contei o dinheiro que havia ganho. Não era muito, mas representava algo que o ordenado da arquitetura corporativa nunca havia me dado. A sensação de que meu trabalho era genuinamente meu. Sentei em um banco da Praça Tiradentes, observando o movimento da cidade histórica que havia se tornado meu refúgio e minha inspiração. Peguei o celular para ligar para minha mãe e contar sobre o dia, quando vi uma notificação no Instagram. Era uma foto de Rafael com Ingrid, ela claramente grávida, sorridentes em um churrasco de família. A legenda dizia: começando nossa família. Gratidão por este novo capítulo. Por um segundo, senti uma pontada no peito. Não de saudade ou arrependimento, mas de alívio profundo. Aquela poderia ter sido minha vida, fingindo felicidade, construída sobre mentiras, vivendo os sonhos de outras pessoas. Arquivei a notificação sem nem curtir ou comentar. Eles pertenciam ao passado. Olhei ao meu redor, para as montanhas de Minas que abraçavam a cidade, para as pessoas que haviam conhecido meu trabalho hoje, para as mãos calejadas que agora criavam ao invés de apenas projetar para os outros. Pela primeira vez em meses, sorri. Não um sorriso de alívio ou de me estou bem, mas um sorriso de pura alegria por estar exatamente onde deveria estar. O celular havia vibrado e revelado uma traição imperdoável, mas também havia revelado algo ainda mais importante, que eu era muito mais forte do que imaginava. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.